Nos últimos 5 jogos entre Fortaleza e Sport, nós temos jogos muito importantes, mas com a predominância de resultados positivos para o Fortaleza. Tem até a história de Fortaleza vira pai do Sport e tal, porque ganha um título estadual, regional contra o Sport, depois uma semifinal tira o Sport do jeito que foi. E esse ano já sapecou uma lapadinha no Sport também. Eu ia chegar nisso, né? Claro que nesse momento que o Fortaleza não vence desde que estreou na Série A e faz uma temporada bem abaixo do que muitos imaginavam, fica meio complicado a gente falar de novo daquilo que a gente já disse diversas vezes, da mudança de status do Fortaleza dentro de um cenário regional e nacional. Mas o grande fato é esse quando você faz esse comparativo com o Sport. Inclusive em jogos em solo pernambucano. Fortaleza, por exemplo, nunca tinha ganho do Sport na ilha, já quebrou esse tabu. Fortaleza, desde que o Vojvoda chegou, não perde para o Sport atuando em solo pernambucano. Ganhou na Arena de Pernambuco, ganhou goleando em semifinal de Copa do Nordeste lá. E aí era um momento que os dois estavam, inclusive, em status diferentes mesmo. Era o Fortaleza bem na Série A, um Sport na Série B. É claro que é um clássico regional, tem um contexto de cada partida ter seu jogo. Eu sei que é um clichê, mas é verdade. Mas o Sport, se o Fortaleza tem lá a sua pressão, que ele vem carregando nessa temporada, a do Sport é gigantesca para esse jogo. O time não venceu, né, ainda? O time não venceu na Série A. O time ganhou o Campeonato Pernambucano, é verdade, mas na Bacia das Almas, diante do Retrô. Ele perde na ilha, né? Ele perde na ilha e ganha nos pênaltis. Em parte do... Desculpa, cara. Em parte do jogo, inclusive, o Retrô foi muito melhor que a equipe do Sport. Exato. A pressão em cima. Porque o Sport, dos times, gente, dos 4 times que reascenderam a Série A, você tem um Santos que vive uma realidade diferente. Dos outros 3, Sport, Ceará e Mirassol, o que de longe mais investiu para a temporada foi o Sport. O Sport voltou para a Série A com uma ambição muito maior do que apenas se manter na primeira divisão. Começou empatando justamente com o São Paulo no Morumbi. Então, dava os sinais, começou bem, né, tal, e ainda não venceu. Então, dentro desse contexto histórico, o Fortaleza pode acabar encontrando um clima em que, se o Fortaleza encaixar o jogo como encaixou diversas vezes contra o Sport lá, toda essa pressão pode ajudar a ir a favor do Fortaleza. Sabe uma coisa, Caio? Assim, eu sei que o momento do Sport não é bom, mas você já viu, parou para pensar assim, cara, que tabela é essa do Sport? Verdade. Que o Sport pega São Paulo lá no Morumbi, depois recebe o Palmeiras, nesse meio tempo tem Corinthians em São Paulo. Foi o último jogo, 2-1, Vasco no Rio. Tração duro, meu irmão. É uma rodada difícil. E não faltou só um jogo, difícil, né? Tá faltando um jogo que eu não lembro qual foi. Agora eles estão muito preocupados porque a última vez que o Sport começou o campeonato com 1 ponto em 5 jogos foi em 2022, quando caiu. Não foi o Mirassol, não, né? Não. Eudão, que hoje está aí no comando, qual foi o outro adversário do Sport nessa sequência dos 4 primeiros jogos? E eu vou te falar uma coisa, né? O jogo contra o Corinthians é um jogo louco. É um jogo que o Corinthians podia ter feito 3-4-0 até os 30 minutos, sem nenhum absurdo. Red Bull Bragantino. Quando depois ele perde em casa. Quando o Sport consegue encaixar no jogo, faz 1-0, o segundo tempo toma um gol com 12 segundos, ou seja, você trabalha um vestiário que você está ganhando o jogo, e mesmo assim o Corinthians vira jogando melhor, os últimos 10 minutos o Sport podia ter arrancado o empate. Agora não tem um adversário melhor para você pegar nesse momento. Por quê? Porque é fora de casa, porque tá mais pressionado que você, o Fortaleza tá pressionado, mas o Sport tá muito mais. E aí você, com esse histórico favorável, você pode ir lá à ilha. É um jogo difícil, não é um jogo fácil, por mais pressão que exista, mas é óbvio que é muito melhor pegar o Sport desse jeito do que ele embalado, numa sequência de vitórias. O elenco do Sport não é tão ruim quanto os resultados dizem. Então é bom ter cuidado, mas é muito bom também pegá-los pressionados desse jeito. É isso aí.